irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série Entendendo Paulo. E dessa feita nós iremos falar da carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios. Lembrando que quando você estuda essa carta, você irá perceber alguns detalhes. Em primeiro lugar, os estudiosos do Corpus Paulino, ou das cartas de Paulo, há um consenso já, a maioria dos estudiosos entendem que não foi Paulo que escreveu todas as cartas. Eles atribuem 7 cartas, chamadas as cartas originais do apóstolo Paulo, né? E 6 cartas Paulo não escreveu. Aí eles falam, é uma briga muito boa, que quem escreveu foram discípulos de Paulo, que conhecia muito bem a teologia de Paulo, entendia a teologia de Paulo e escreveu depois, e colocou o nome de Paulo, que nós chamamos de pseudônimo. O que é pseudônimo? É quando alguém colocava um nome no seu escrito, ou na sua carta, na sua epístola, de alguém conhecido, de alguém famoso, para dar credibilidade, autenticidade ao seu escrito. Então, eles colocaram o nome de Paulo, a saudação paulina de Paulo, para dar credibilidade, autenticidade ao seu escrito. Então, aí se inclui as pastorais, né, que não foi Paulo que escreveu, Colossenses, né? A Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, a segunda carta aos Tessalonicenses. A briga é boa, mas há um consenso já entre os acadêmicos que não foi Paulo que escreveu as 13 cartas, só 7 cartas do apóstolo Paulo e as outras 6 não são dele. Então, eles falam que foram discípulos de Paulo, que conhecia a sua teologia, que escreveu. Outros falam que depois da morte de Paulo, houve ali uma escola paulina, uma escola dos discípulos de Paulo para dar continuidade ao seu trabalho. É o que os estudiosos falam. Então, quando se estuda a carta aos Efésios, você vai perceber, e essa é a minha posição, estudando sobre as cartas de Paulo, tá? Para mim foi Paulo que escreveu a carta aos Efésios, tá? Lembrando que muitos desses estudiosos que defendem que não foi Paulo que escreveu todas as cartas são ortodoxos, tá? Defendem a ortodoxia, só para deixar bem claro aqui, porque muita gente pensa que só aqueles que não defendem, né, que foi Paulo que escreveu todas as cartas, se não defende que Paulo escreveu todas as cartas, então eles são liberais, negativo. Vários teólogos, inclusive N.T. Wright, e entre outros teólogos, defendem que não foi Paulo que escreveu todas as cartas, e eles, né, principalmente N.T. Wright, que é um dos maiores teólogos do mundo, principalmente em cristianismo primitivo, em Novo Testamento, ele entende que não foi Paulo que escreveu todas as cartas. E ele é ortodoxo, né? Assim como ele, tem vários. Então, a carta de Paulo aos Efésios, Paulo não escreveu essa carta à igreja de Éfeso. Por quê? Aí você tem vários argumentos. Primeiro, a cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor, vocês sabem disso. A Ásia Menor hoje é a atual Turquia. Era uma cidade muito conhecida, né? Era uma cidade cosmopolita, onde tinha vários povos ali, de diferentes nações, vários comerciantes, inclusive tinha um famoso porto de Éfeso, um grande teatro de Éfeso também, que cabia naquele teatro, ao ar livre, mais de 25 mil pessoas ali em Éfeso. Tinha o grande templo da deusa Ártemis, ou Diana, a deusa Diana, que esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
o templo de Diana, e era um templo suntuoso, majestoso, maravilhoso, porque era feito de mármore branco, tinha mais de 127 colunas, cada coluna com 10 a 12 metros de altura, né? E tinha uma estátua, né, da Diana gigantesca, enorme. E se você for pesquisar sobre Diana, você vai ver que ela tinha vários seios, né? Porque ela representava a fertilidade, era a deusa da fertilidade, era a deusa do submundo, era a padroeira de Éfeso, né? Então havia visitantes, vinham visitantes do mundo todo para conhecer esse templo, o templo da deusa Diana. Ali também tinha várias sacerdotisas, e segundo alguns historiadores, né, essas sacerdotisas da deusa Diana, elas tinham relações sexuais com alguns homens que também eram devotos de Diana, e elas ficavam grávidas. E ao ficarem grávidas, quando elas tinham os seus filhos, elas não poderiam criar os seus filhos dentro do templo. Então, algumas dessas mulheres, dessas sacerdotisas, elas abandonavam os seus filhos. E Éfeso ali tinha vários órfãos, vários órfãos. Por isso que Paulo traz, você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber, quando você entende o contexto histórico e cultural, o contexto histórico e cultural da carta, você irá perceber que Paulo traz a ideia de Deus como um pai. No capítulo 1, versículo 3, Paulo começa como? Bendito o Deus e Pai, trazendo a ideia que Deus é Pai, porque vários órfãos ali em Éfeso se converteram ao cristianismo, se converteram a Cristo Jesus, né? Já que eles não tinham pai nem mãe, Deus agora seria o pai deles, né? E pai fala de carinho, fala de amor, fala de afeto, fala de cuidado, né? Fala de responsabilidade. Interessante isso, né? Por isso que Paulo traz o contexto ali da carta aos Efésios, a ideia de Deus como pai, a paternidade de Deus. Então, quando você estuda toda a carta, né, tanto contexto histórico, cultural, você não vê Paulo citando de maneira direta a igreja de Éfeso. Então, muitos teólogos e grandes exegetas entendem que essa carta, a carta de Paulo aos Efésios, era uma carta circular. Paulo colocou o nome de Éfeso porque era a capital, tá, da Ásia Menor, só que essa carta era para ser circulada em várias igrejas, como a igreja de Laodiceia, a igreja de Colossos, a igreja de Herápolis. Inclusive, há uma similaridade entre a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios. É muito parecida. Alguns até defenderam que era a mesma carta, mas é impossível defender isso. Inclusive, essa ideia já foi rejeitada. Então, como Paulo fica 3 anos ali em Éfeso, como Paulo vai escrever uma carta a um lugar que ele ficou 3 anos, que ele conhecia o povo, conhecia a igreja, conhecia os obreiros ali, os presbíteros que ele deixou ali, e Paulo não cita nome de ninguém, Paulo não cita a liderança, Paulo não cita um amigo, uma família conhecida. É muito estranho você ficar 3 anos no lugar, você conhecer o lugar, e depois você escreve uma carta para esse lugar e você não cita nome de ninguém. Por isso que a carta de Paulo aos Efésios, né, ela é uma carta circular. Essa é a minha posição. Muita gente não defende isso, mas é o mais próximo, né? Inclusive, vários manuscritos antigos da carta aos Efésios não tinham nome, né? Da carta aos Efésios não tinha um nome, né? Então, quando você pega a carta aos Efésios, nesses manuscritos, você vai ler essa carta,
Aí está a dificuldade dos teólogos, e esse assunto ainda não foi resolvido, e pelo jeito não será. Fica aí um ponto de interrogação sobre essa gloriosa e maravilhosa carta. Deixa eu só pegar aqui a introdução para vocês verem a dificuldade que os teólogos têm. Quando você ler o capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Em vários manuscritos não tem o nome Éfeso. Está assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Não tem o nome Éfeso. Alguns entendem que não tinha o nome da cidade de Éfeso porque era uma carta circular. Outros manuscritos aparecem o nome da cidade de Éfeso, mostrando que é uma carta circular. Tá? Como Éfeso era a capital da Ásia Menor, então essa carta iria circular na igreja de Éfeso e em todas as igrejas ali que havia por perto, que havia, ou que, como a igreja de, como eu falei, de Laodiceia, a igreja de Herápolis, a igreja de Colossos. Então essa carta era uma carta circular. Por isso que Paulo não cita nome de ninguém, por isso que Paulo não cita nome de amigos, porque o caráter dessa carta é universal. É uma epístola, é universal e não local. Porque é uma diferença entre epístola e carta. Epístola tem um caráter universal, carta tem um caráter particular. Isso é bem claro. Então, esse problema ainda não foi resolvido, porque em alguns manuscritos não tem o nome Éfeso, em outros manuscritos tem. Alguns entendem também, defendem, que quando eles iam mandar essa carta para uma igreja, eles deixavam espaço em branco, tá? Para colocar o nome do lugar aonde essa carta ia. Então, por exemplo, se essa carta fosse a igreja de Laodiceia, então eles colocavam lá: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Laodiceia, aos santos que vivem em Herápolis, e assim sucessivamente. Isso é uma hipótese. Mas esse problema ainda não foi resolvido entre os acadêmicos. Então, eu entendo, e para mim tem mais respaldo, que é uma carta circular. Tá? E o nome Éfeso ali não significa que a carta foi dirigida à igreja de Éfeso em si. Tá? Pelos motivos que eu já falei aqui. Que Paulo não cita o nome da liderança, não cita o nome de um familiar, não cita nada. Você está entendendo? Não cita nada. Então, talvez Paulo escreveu essa carta para todas as igrejas ali da Ásia Menor, para encorajar os cristãos a se manterem firmes na fé, mostrar Deus como Pai. Lembrando que a cidade de Éfeso e outras cidades tinha vários órfãos, e Paulo traz essa ideia da paternidade de Deus. Paulo traz a ideia também, que ele traz aqui o mistério da eleição e da predestinação. Tá? Capítulo 1, dos versículos 3 ao 14, se você pega o texto grego, é uma oração direta, sem intervalo, onde Paulo vai falar das bênçãos do Pai, versículos 3 a 6, as bênçãos do Filho, versículos 7 a 12, e as bênçãos do Espírito Santo, versículos 13 e 14. O Pai arquiteta o plano da salvação, da redenção, da eleição e da predestinação. O Filho executa e o Espírito aplica a obra da salvação. Dos versículos 15 a 23 do capítulo 1, Paulo vai orar para que os crentes, tá? Deus venha iluminar a mente dos crentes para entender esse mistério. No capítulo 2, Paulo, a partir do versículo 11, Paulo vai falar
que não existe mais divisão. É um só Deus e um só povo. A barreira de separação caiu por terra. Cristo desfez a barreira, tá? Que havia entre judeus e gentios, né? Todas as nações que não tinham e não têm vínculos com o judaísmo ou com Israel, tá? Essa barreira cai, essa barreira desaba, essa barreira desmorona, essa barreira cai por terra, essa cortina de fumaça não existe mais, porque Cristo, por meio da cruz, ele quebrou essa barreira. Logo, não existe judeu, gentio, escravo, livre, tá? Todos agora, né, é um único povo. Essa é a ideia que Paulo traz na carta aos Efésios. No capítulo 1 ao capítulo 3, é a parte teológica da carta. Dos capítulos 4 a 6 é a parte teológica, ou melhor, prática. Capítulo 1 ao capítulo 3, a parte teológica. Do capítulo 4 ao capítulo 6, a parte prática, porque para Paulo, teologia e prática andam juntas, de mãos dadas. Ok? Então, quando você estuda, né, o contexto histórico e cultural da carta aos Efésios, isso fica claro. Fica claro que naquela época, Éfeso, você pode conferir Atos 19, o povo era muito místico, né? Praticava ali magia, né? A magia negra era muito clara, tanto que quando Paulo começa a pregar, eles queimam, né? Faz uma grande fogueira ali, queimando seus livros de mágicas, né, e de magias. Então, o povo era muito supersticioso. Por isso que Paulo traz a ideia também de Cristo como superior, Cristo acima de toda a potestade e de todos os anjos, Cristo acima dos principados, potestades, os poderes espirituais, que nós em Cristo somos representados por Cristo nos lugares celestiais. Ele fala isso no capítulo 1. Paulo fala sobre a batalha espiritual, tá? Essa guerra espiritual do capítulo 6, a partir do versículo 10. Como os crentes, como a igreja deve reagir a essa batalha. E você conhece o texto, é muito conhecido, né? Ele cita ali as armas que nós devemos usar para combater o inimigo, para combater o mal, para lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo vai falar sobre o casamento, né? Que ele fala que o casamento entre um homem e uma mulher, no capítulo 5 ali, a partir do versículo 19, é semelhante a Cristo e a igreja, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela, resgatando-a. O marido deve fazer a mesma coisa com a mulher, amando-a, respeitando, tratando bem, né? Aí a mulher não vai ter dificuldade de submissão ou de submeter-se ao seu marido. Então, é uma carta maravilhosa, magnífica, poderosa. Então, a carta aos Efésios, ela é a rainha das epístolas. Quando você vai estudar a carta aos Efésios, ela é considerada a rainha das epístolas, pelo teor de revelação que ela vai tratar sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja. A doutrina da igreja. Paulo vai falar sobre a unidade no capítulo 4. Paulo vai falar sobre os dons ministeriais. Tá? Paulo vai falar que Cristo subjugou todos os poderes espirituais. Então não era para os crentes ter medo de magia negra, não era para os crentes ter medo de mágica ou de qualquer poder espiritual, porque Cristo venceu e subjugou esses poderes. Ele é maior. Tá? Ele traz a ideia de Deus como Pai para aqueles que não tinham pai, para aqueles que não tinham família. A igreja é a sua família, a igreja era a família deles, tá? E Deus era o seu Pai, poderoso, grandioso, majestoso. Então esse é o contexto da carta aos Efésios.
Esse é o contexto da carta aos Efésios. Então, é uma carta circular. Você estudando o conteúdo da carta aos Efésios, é uma carta circular que Paulo escreveu para circular nas igrejas ali vizinhas de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Começando por Éfeso, e essa carta com certeza foi lida em várias igrejas ali, porque Paulo trata de um caráter universal. Não cita nome, não cita a igreja em si, não cita o pastor da igreja, não cita uma família conhecida, um amigo conhecido, devido a isso. Porque era uma carta que tinha um caráter universal e não local. Ok? E se vocês gostaram de mais um vídeo dessa série Entendendo Paulo, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez. Divulgue esse canal para os seus colegas, para os seus amigos, para aqueles que gostam de bons materiais teológicos, acadêmicos, de boa literatura cristã. Ok? Muito obrigado. Graça e paz. Até os próximos vídeos.